Vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, verso 10 a 17. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, olha lá, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Quem eles são? Olha lá, dominadores deste mundo tenebroso. Isso Paulo está dizendo já depois da cruz. Contra as forças espirituais do mal, em que nível? Não é no nível humano, terreno. É num nível invisível nas regiões celestiais. Aí Paulo fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tudo isso nós já explicamos. Depois de ter vencido tudo, permanecer uma pessoa lá, inabaláveis. Agora, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada não é minha, é do Espírito. E a espada do Espírito, o que é a espada do Espírito? Até aí, que é a palavra de Deus. Então, aquela meditação inicial, contra quem nós estamos lutando? Não é contra carne e sangue. Paulo fala que são contra principados e potestades, os dominadores, presta atenção, isso Paulo está dizendo depois da cruz já, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Em qual nível? Nas regiões celestes. Então, tem que ser breve nessa explicação. E onde que se trava essa luta? Essa luta se trava aqui, na mente. Qual é o ponto principal que eles trabalham? É na mente das pessoas, não é? É ter um domínio na mente do ser caído, na mente do homem caído, na mente da sociedade, na mente política, na mente cultural, né? Vamos ler vamos lá, Efésios capítulo 2, Efésios 2. Então, a partir do verso 1. Ele nos deu vida, estando nós ou vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andaste em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua em quem? Na igreja? Não, nos filhos da desobediência. Assim nós éramos no passado, olha lá, entre os quais também todos nós também viemos deste meio. Andamos outrora lá, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, na vontade dessa natureza caída, e fazendo a vontade dos pensamentos, carne e pensamentos. E nós éramos filhos da ira como também os demais. Então o que Paulo está dizendo? O mundo tem um curso, e ele é ditado por quem o curso desse mundo? Por esse príncipe da potestade do ar. Esse espírito, veja bem, ele não é humano, ele é um espírito que está operando em quem? Nos filhos da desobediência. Então, esse mundo tem um curso. E ele é ditado por quem? Por esse príncipe da potestade do ar, o espírito que está em ação, atua nos filhos da desobediência, não na igreja. Agora, sempre quando eu falo dessa luta, de diabo, essas coisas, eu tenho que entender o que a nova aliança ensina. O que diz o Colossenses 14:15? Colossenses 2, 14, 15. Eu tenho que repetir isso. O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial.
Cristo removeu inteiramente, aonde? Encravando na cruz. O que era o escrito de dívida? Era a lei. A velha aliança que dizia assim, não seja mentiroso, mas eu mentia. A velha aliança que dizia, não cobice, mas eu cobiço. A velha aliança que diz para o filho, obedeça pai e mãe em tudo, mas ele desobedece, porque a natureza dele não consegue cumprir a lei. Então a lei era o escrito de dívida, um acusador que me apontava assim, você é defeituoso, você deve, você não consegue me cumprir, você está debaixo de condenação. A lei é dada para mostrar a natureza humana caída e mostrar que todos nós somos defeituosos, nós somos estranhos, nós somos deformados, nós não prestamos. E para nós é impossível salvar-se a si mesmo ou ter alguma obra que nos dê condição de salvação. Então a lei vem como uma guilhotina para condenar todo mundo e dizer que todo mundo está escravizado, é dominado, é caído, não presta, é imperfeito e não tem como ser salvo. A lei é isso. Então esse é o escrito de dívida que nos condenava. O que Cristo fez? Ele cumpriu a lei. E na cruz ele quitou a nossa dívida. E ali na cruz, quando ele morre, ele remove o escrito da dívida. Ele cumpriu a lei, pagou a lei por nós, as petições das ordenanças da lei. E quando ele morre, ele é o último sacrifício da lei. Ele removeu a lei, acabou. Velha aliança acabou. E no sangue dele estabelece o Novo Testamento, a nova aliança. Então, depois que ele remove esse escrito de dívida, cumpre a lei, remove a acusação, agora o que ele faz com os principados e potestades? Agora ele vai despojar, tirar toda a autoridade deles, força, poder, domínio, deixou eles despidos de tudo. Aonde triunfou deles? Na cruz. E Hebreus 2,14, que fala o quê? Que Jesus teve um corpo de carne e sangue, semelhante ao nosso, mas sem pecado. Para quê? Para que por sua morte ele destruísse o que tinha o poder da morte. Destruísse quem? O diabo. Então, para nós da nova aliança, o diabo já foi destruído. E os principados, os demônios, já foram todos despojados. O que diz Colossenses 1,13? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. No qual eu tenho a redenção, fui liberto, acabou a escravidão. E a remissão de todos os pecados. Então, sempre quando se tratar de diabo, eu tenho que olhar para a nova aliança, saber que todos eles já foram despojados. O diabo já foi destruído, ele não deixou de existir, foi destruído. Eu fui liberto como crente do império das trevas. E toda essa coisa de diabo não tem poder sobre a igreja. Atua nos filhos de quem? Da desobediência, Paulo disse, não na igreja. Então, tudo que se trata de diabo, para mim, já foi eliminado. Agora, o diabo tem a função dele no mundo, é uma função que vai cumprir os propósitos de Deus, mas eu, como igreja, não tenho mais problema. Está bem claro isso? Então, o que é o curso do mundo? Repare bem, na política, na cultura, na religião, tem uma mentalidade que governa e confunde a cabeça das pessoas. Totalmente. E no meio evangélico, então, está um horror o que você tem visto que é feito com aquilo que se diz que é igreja. Qual a mentalidade que está por trás de tudo isso? O curso desse mundo. O príncipe da potestade do ar. Está claro isso? Agora, quando eu entendo o evangelho, eu sou salvo, a minha mente é solta, eu saio desse cativeiro, do império das trevas, e agora eu saí desse cativeiro. Cristo me libertou, Ele é o meu redentor. Está claro isso? Então, a luta é essa, é uma libertação mental das pessoas para elas conhecerem a verdade do evangelho da graça de Deus. As falsas doutrinas vêm da própria Bíblia. As piores falsas doutrinas vêm principalmente do Velho Testamento, que escraviza, e é lei, e é judaísmo, e não é evangelho. Então, contra isso, essa que é a luta. Aí Paulo falou o quê? Que nós temos que estar revestidos da armadura de Deus,
para que a gente possa resistir no dia mal, vencer tudo e permanecer inabaláveis. O que é a armadura de Deus? Nada mais é... Olha, deixa eu ler as partes da armadura aqui para você. O que é a armadura de Deus? São 5 coisas. Primeiro, couraça da justiça. Só olha para mim, não precisa olhar aí não. Preparação do evangelho da paz. Escudo da fé. Capacete da salvação e espada do Espírito. O que é isso? Nada mais é do que o que Cristo fez na cruz. É um entendimento. A armadura de Deus é um conhecimento daquilo que Cristo fez na cruz, que Deus implanta no meu espírito, na minha mente, no meu coração, e eu, com esse conhecimento, o que vai acontecer? Eu vou resistir a todas as ciladas do diabo. Eu não vou cair nessa mentalidade do mundo religiosa. Eu não vou cair na enganação dos falsos profetas. Eu vou ter discernimento. Eu estou revestido. Esse revestimento da armadura é um revestimento no conhecimento. Então, quando eu amadureço e conheço isso, o que acontece? Eu vou ter uma resistência contra toda essa mentira religiosa, a política enganosa, a cultura enganosa, a religião falsa. Eu estou revestido de conhecimento. A armadura de Deus é um conhecimento do Evangelho. E eu não vou mais ser enganado por principado, potestade, dominadores do mundo tenebroso. Não, eu fui liberto, eu fui solto dessa escravidão mental. Está bem claro isso? Vocês entendem, queridos? Olha, presta atenção. Nesse exato momento, aqui é 10 horas e 34 minutos, existem lugares com 5.000 pessoas reunidas, com 10, com 20. Eles vão pegar um óleo orado, uma água ungida. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Eles vão passar no corredor de sal grosso, eles vão dar o dinheiro deles para essas pessoas que estão ali, que são líderes. Vão tirar da comida, às vezes, para pagar voto, sacrifício, pagar carnê, pagar associado, pagar canal de televisão. Entende? Tudo está ali em nome de Deus. Eles vão pôr a mão na cabeça deles e falar: sai, diabo, de mim. Eles vão sair, pegar lá um frasquinho de suco de uva, dizendo que é o sangue de Jesus. Entende? E vão sair com rosinha na mão, achando que Jesus é aquela rosinha. Tá? Eles vão estar dominados por uma liderança que escraviza a cabeça deles, só prega a escravidão do Velho Testamento. Existem templos agora lotados, produzida por esse príncipe da potestade do ar. E tem gente que vai fazer coisas manipuladas por isso que não se deve fazer. Vamos lá para 1 Timóteo, rapidinho, vamos lá. Você está em Efésios, já vai ali, 1 Timóteo capítulo 4. E vamos ler do verso 1 em diante. Achou aí direitinho? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé. Por quê? Olha lá. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. De onde vêm esses enganadores e espíritos enganadores e ensinos de demônios? Olha lá, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência. Ou seja, esses ensinos de demônios e espíritos enganadores e essas doutrinas vêm através de homens que falam mentiras. Lá na consciência deles, na mente deles, foram cauterizados, eles perderam a sensibilidade com a verdade. Eles estão com a Bíblia na mão, falando em nome de Jesus, Jesus Cristo é o Senhor, mas a mente deles, esses espíritos enganadores possuíram a mente deles, e as doutrinas de demônios vêm por esses homens que se desviaram da verdade. O curso desse mundo, o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. De onde vêm as doutrinas dos demônios, e ensino de demônios e espíritos enganadores? Através de homens que têm a mente cauterizada, que estão aí, são famosos, mas a turma dá dinheiro para eles, a turma deixa de comer para fazer o sacrifício que eles querem, e dão. Vende casa, vende carro, dá, aí dá. Totalmente dominados. Você deve ter vindo de lugar assim. A mente. Agora, quando eu entendo o Evangelho da graça de Deus,
Então Cristo, Ele liberta a minha mente. Eu estava até numa igreja de lei, não sabia. Eu até chorava lá. Eu teimava que estava fazendo a obra de Deus, é a vontade de Deus. Eu obedecia meu líder. Se meu líder falava assim, vem no teu carro, dá para mim, que Deus mandou, eu ia fazer isso. Eu ia fazer. Entende? Se meu líder falava, faça isso, faça aquilo, eu largava minha esposa em casa e meus filhos, eu tinha que estar lá, porque o líder tem que estar submisso. Aí um dia, né, você já cansou de me ouvir falar isso, quando o evangelho da graça de Deus chegou, soltou a tua mente, quebrou esse cativeiro mental, liberto do império das trevas. Entendeu o evangelho e você fala assim, você volta para ele e fala, meu Deus, tudo aquilo que eu fiz nas trevas. Então nós estamos lutando contra uma mentalidade maligna, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Por isso que o evangelho da graça não é aceito. O evangelho da graça nessas igrejas é rejeitado. Vai num lugar que faz campanha, voto, sacrifício, e fala assim, não precisa fazer nada disso. Cristo já te libertou, eles vão te expulsar de lá. Essa semana um irmão de longe, não lembro que estado, ele falou, pastor, será que esses líderes, ele fez a seguinte pergunta, pastor, esses líderes da televisão aí, essas coisas que o senhor prega que está aí no Evangelho da Graça, eu não vejo nenhum deles lendo, será que eles sabem da verdade? Porque é impossível que eles estão num canal de televisão com essa multidão e não falam essas coisas simples que eu tenho falado desde que eu comecei a ouvir, me libertei de tudo isso, nem consigo mais ir na igreja. Será que eles sabem? Eu falei, olha, uns talvez estão fazendo isso de bom coração, estão iniciando. Mas uma boa parte sabe, é que eles construíram um império, eles ficaram ricos. E eles não podem falar a verdade, porque se eles falarem a verdade, o povo vai perder o controle da vida do povo, o império deles começa a ruir, porque o povo vai descobrir que não é obrigado a mais dar dízimo. O povo vai descobrir que eles não são santarrões poderosos. O povo vai descobrir que a igreja que está é uma organização financeira, uma empresa, não é uma igreja. Então é por isso que eles nunca vão falar. Ele vai na igreja, ele vai levar você, ele vai na televisão, vem a oportunidade, você vai prosperar, você vai ficar rico, é campanha para a família, é isso, é aquilo, é isso, vem, é a corrente daquilo. Nunca vai abrir o evangelho da graça de Deus. Por quê? A mentalidade, homens que têm cauterizado a sua própria consciência, perderam a sensibilidade para a verdade. É contra isso que nós estamos lutando. Então é um trabalho pregar o evangelho. É duro. Você fica isolado, sozinho. É assim que vai ser. Mas aqui dentro você tem certeza que você está na verdade. Por que você tem certeza que está na verdade? Porque o Espírito testifica aqui dentro. Esse é o caminho. Você está seguro. Então, hoje eu fui para um lado meio diferente, mas volta lá para Efésios, só voltar um pouquinho, já vai dar em Efésios. Agora ele fala aqui, estáis, pois, firmes, verso 14 de Efésios 6, cingindo-vos com a verdade. Nós explicamos na semana passada que cingir-se é cobrir-se com a verdade. E explicamos que a verdade é Jesus Cristo. Então ele começa a falar da armadura, como você estar coberto pela verdade. Então Cristo é a nossa cobertura. A armadura começa com a verdadeira cobertura. A verdadeira cobertura espiritual, aquele que nos guarda, nos mantém salvo, nos mantém liberto e nos protege, é Jesus Cristo. Então nenhum homem humano, nem apóstolo, nada. Você vai ver que hoje em dia existem muitas igrejas assim. Igreja apostólica. Por que igreja apostólica? Porque essa igreja tem um apóstolo. Esse apóstolo é a cobertura da igreja. Ele é a cobertura não é Cristo. E todo mundo tem que estar submisso a esse apóstolo, porque ele dá a palavra profética. O que é a palavra profética? Ele fala que vai acontecer coisas na sua vida e fala que vai acontecer, porque ele profetizou. Então profetiza. Então, igreja apostólica significa o quê? Que tem um apóstolo. Ele é o líder máximo, ele é a cobertura das pessoas e da igreja. Ele é a cobertura. Todo mundo está debaixo do apostolado dele. Ele é a cobertura da igreja, é a falsa cobertura, é a mentira.
Nenhum homem é cobertura de ninguém. Eu não sou só cobertura, porque eu não tenho poder para tal. Agora, Cristo é a nossa cobertura espiritual, aquele que vai nos cobrir. Nós vamos estar vestidos com a verdade é Jesus. A verdade é o Evangelho da graça de Deus, e Cristo é a nossa cobertura espiritual. Está claro nisso? Então, começa assim. Agora ele vai falar a primeira parte da armadura. Olha lá o que ele fala. Estais, pois, firmes, verso 14. Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Você vê hoje um colete à prova de bala, né, do policial. A couraça era isso que o soldado romano vestia. Ela tinha duas partes, ela era aberta assim, vinha, ele punha aqui no peito, era como um colete à prova de bala, e cobria as costas dele toda. Então essa couraça, ela era geralmente feita de metal para uma flecha não atravessar, uma espada não atravessar, uma lança. Se você ver aqueles filmes dos tempos romanos, eles vinham com aquele capacete, um escudo redondo, uma espada, umas botas, né, para não machucar o pé, e uma armadura aqui de uma couraça para os órgãos principais não serem afetados na luta. Então, Paulo foi preso, sabia como se vestia um soldado romano, então ele traz aquela imagem de armadura, né, que o soldado vestia, e fala sobre a armadura de Deus. Olha lá, então ele diz, vou ler o verso 14 de novo: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, que justiça é essa? Que justiça é essa que Paulo tem em mente, que vai me vestir com uma couraça, vai mexer com o meu mundo emocional, com o meu coração, quando eu estou vestido com ela? Você sabe que essa justiça é um conhecimento. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Volta um pouquinho, você vai chegar em Coríntios. Você tem que entender que a nossa justiça própria, ela não serve diante de Deus, porque ela é manchada, né? A nossa justiça própria, ela é manchada. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso 30 e 31. Vamos ler. Verso 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, Cristo se tornou o que da parte de Deus para nós? Olha lá. Sabedoria e justiça, santificação e redenção. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa justiça. Entende? A nossa justiça própria, as coisas que eu faço, não podem me justificar. Então, primeira coisa, Cristo é a nossa justiça. Essa justiça começa com Cristo. Ele é a nossa justiça. E para mim entender agora isso, eu vou dar aquela explicaçãozinha simples que você está cansado de ouvir. E eu não tenho nenhuma preocupação em repetir as mesmas coisas. Você devia R$1 milhão, você tem que acreditar no que eu estou dizendo. Devia R$1 milhão, não tem com que pagar. Você tem um credor, é aquele para quem você deve. Ele tem lá a sua assinatura, o contrato, nota promissória, todo escrito da tua dívida que é contra você, você não tem com que pagar. Por ele ser credor, ele vai pôr você na cadeia, você vai ser penalizado, você é um devedor, você está condenado, pesa sobre você uma sentença, é devedor, não tem com que pagar, cadeia, o resto da sua vida. Está claro isso? Você não tem com que pagar. Aí tem alguém muito rico que fica sabendo da sua situação, assume o teu lugar, olha, é arroz com feijão. Assume o teu lugar, chega diante do seu credor. Quanto ele deve? 1 milhão. Ele pega 1 milhão dele, ele tem condições de pagar. Vai lá, quita a tua dívida, pega todo o escrito dos documentos, tudo que te comprovava que você era o devedor, ele rasga tudo, cancela tudo, quita a tua dívida. O benefício disso, ele vem e dá para você gratuitamente. A partir desse momento,
Você não deve mais nada, você não tem mais nenhuma sentença sobre a sua cabeça. Você foi justificado da sua dívida. Não porque você pagou, porque alguém te substituiu e pagou no seu lugar. Então é isso que Cristo fez, ele tomou o meu lugar, presta atenção. Ele chegou diante da lei, ele pagou a dívida da lei, pagou o que a lei exigia de mim, eu não podia cumprir. O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, nos fazia mal, era contra nós, nos prejudicava. Cristo removeu inteiramente aonde? Quitou isso na cruz, pagou na cruz. Então eu tenho que acreditar que tudo que nós devíamos, o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa infidelidade a Deus, tudo, Cristo tomou o meu lugar e na cruz Ele quitou o escrito de dívida. Você não deve mais nada, mesmo sendo um defeituoso. Você não tem que pagar preço por nada. Essa doutrina de pagar preço é uma mentira que vem da lei que puseram na cabeça dos evangélicos. Tem que pagar, está sempre devendo. Um Deus apontando o dedo, um Deus cobrando, um Deus olha a porta estreita, olha a semente caindo na terra, morre. Não. Essa semente é Cristo que ia morrer por cada um de nós, não somos nós. Então Cristo, o escrito de dívida, Ele cravou na cruz, nos era prejudicial e Ele me justificou. O que é ser justificado? A partir do momento que eu criei em Cristo, se cumpriu em mim essa palavra. Então Deus olha para mim agora e me vê sem culpa, sem condenação. Não devo mais nada. Estou limpo dos meus pecados. Cristo me justificou, Ele é o justificador. Então, quando Deus olha para mim agora, Ele me vê sem culpa. Cristo me inocentou. Pagou o que eu devia, me justificou. Pastor, eu sou um defeituoso, eu me sinto mal, de vez em quando eu sou tentado. Eu até falei um palavrão dirigindo. Ai, pastor, tem misericórdia. Não. Deus sabe que você é um defeituosão. Que você vai errar todos os dias. Que você não consegue cumprir a lei. Se você cumprisse a lei, você já estava no céu uma hora dessa, porque será perfeito. Ele sabe, mas Cristo pagou na cruz. É isso que você tem que entender. Por toda a minha existência. A minha dívida que Ele quitou na cruz, passado, presente, e quitou a minha dívida até o último dia de vida que eu vou ter aqui na terra. Ele já fez uma provisão para o meu futuro. O sacrifício de Cristo na cruz não está sujeito ao tempo, é passado, presente e futuro. Então, como Ele sabe que eu ainda estou num corpo, uma natureza caída e vou errar diariamente, Ele já quitou tudo isso na cruz pelo resto da minha vida. Está pago. Eu não devo mais nada, mas a minha mente não consegue entender isso. Eu estou debaixo de lei. Não pode ser. Não, isso é heresia, está amarrado, isso é do diabo. Onde já se viu, eu estou me esforçando, eu estou lutando, eu estou jejuando, eu não ponho essa roupa. Eu vivo enfiado na igreja dia e noite, noite e dia, obedeço o meu pastor, eu sou dizimista. Não, estou lutando, é salvo, não, estou lutando. Totalmente ao contrário desse legalismo que destrói famílias, destrói a cabeça dos crentes, destrói relacionamentos, destrói tudo na vida da pessoa. Esse legalismo terrível. Ele pagou por tudo. A morte dele na cruz é uma coisa tão gigantesca, tão extraordinária, tão perfeita, tão eterna, que quitou por toda a minha existência aqui na terra. Acabou o problema. Então Deus olha para mim, entre eu e Deus, tem uma grande lente chamada Jesus Cristo. Então eu estou aqui atrás de Cristo, todo defeituoso. Cristo está na minha frente. Quando Deus olha para mim, Ele me vê através da lente de Cristo. Justificado sem culpa, perdoado. Através de Cristo, Deus me vê assim. Eu preciso me ver como Deus me vê. Cristo é a minha justiça. Quando eu entendo isso, eu estou vestido com essa couraça da justiça. Acabou o falso evangelho.
acabou as penalidades, acabou as promessas, acabou a liderança mandando em mim, acabou querer fazer 1001 coisas, eu estou sempre devendo, acabou aquela condenação na minha mente, acabou a visão de um Deus que me aponta o dedo e me cobra o tempo todo, eu vejo um Deus da graça agora diante de mim, acabou o jugo, acabou, estou livre. Então, quando ele me olha, ele me vê através... Olha, eu uso óculos aqui. Quando a letra está embaçada, eu ponho o óculos, aquela coisa embaçada, tudo assim, ai, que letra, é um descanso para a vista, né? Então, eu sou aquele embaçado que estou lá atrás. Mas como tem uma lente chamada Jesus Cristo, que me justificou, e Deus olha para mim, na ótica de Deus, ele me vê em Cristo. Você vai encontrar em Cristo não há condenação, eu sou mais vencedor em Cristo. Deus me vê justificado sem culpa, sem condenação. Ele me vê assim, por quê? Agora, o que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada, eu não tenho poder para fazer isso. Ele fez por mim. Então, aí é que você começa a entender a grandeza da morte de Cristo na cruz. Então, o que é ser um justificado? Uma pessoa sem culpa, não está mais debaixo de condenação, Romanos 8:1. Está reconciliada com Deus, Romanos 5:17, foi perdoada, liberta do império das trevas, foi feita um filho de Deus, é uma pessoa salva, Vocês estão entendendo? A gente canta, justificados, pois, pela fé, e não sabe o que está cantando, tenhamos paz para com Deus, justificados. Então, por que eu não vou mais perder a salvação? Porque uma vez que eu fui justificado, essa verdade é eterna e indestrutível. Ela não muda mais. Uma vez salvo, sempre salvo, porque Ele me salvou, me justificou e me mantém justificado até o fim. Até o fim. Não pode ser quebrada. Não pode ser destruída. É indestrutível essa verdade no Evangelho da graça de Deus. Mas se eu for para o Velho Testamento, eu não encontro nada disso. Eu encontro reio de Deus, castigo e penalidade o tempo todo. A velha aliança era assim. Então, o que é ser justificado? Uma pessoa sem culpa, não está debaixo de condenação, reconciliada com Deus, perdoada, liberta do império das trevas, feita filho de Deus, salva. Isso é tão simples, ao mesmo tempo tão profundo. Será que você entende o que eu estou te dizendo? Sim ou não? Entende isso? É a justificação, é a couraça da justiça. Quando o crente entende isso, ele vem de uma igreja de lei, cheia de condenação, de culpa, de um líder maligno só apertando, cobrando, condenando, se não tiver... Olha que coisa, é um destruidor de mente. Quando ele entende isso, parece um choque, sai aquele jugo da cabeça dele, aquele monte de lei, monte de obrigações, monte de obras, monte de cativeiro, vai soltando tudo aquilo. Ai, como o Evangelho é uma coisa maravilhosa, como Cristo é maravilhoso, como o Evangelho é uma coisa maravilhosa. É um Evangelho sem cativeiro, sem jugo da lei, sem peso, que me põe em plena liberdade. Entende isso? Eu deixei de ser aquele religioso, cheio de coisas, né? Agora eu tenho que entender que eu não consigo produzir isso. Vamos ler agora. Gálatas está em 1 Coríntios, vai lá. 2 Coríntios, já vem Gálatas. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, o que é o livro dos Gálatas? Né? Paulo escreveu essa carta por quê? Paulo fundou igrejas na região da Galácia, pregou o Evangelho da graça de Deus. Aí chegou os judeus que guardavam lei, se introduziram na igreja e disseram que não, esse negócio da graça que Paulo prega não é assim não. Você tem que voltar para a lei, se circuncidar, guardar sábado, e começaram a pôr o jugo dentro da igreja que tinha ouvido a respeito da graça de Deus. E contaminou a mente e o ensino que Paulo havia deixado lá. Então o que Paulo vai escrever essa carta aos Gálatas dizendo o quê? Que eles passaram para um outro evangelho, que não é, saíram da graça e se enfiaram debaixo da lei.
anularam a graça de Cristo tentando se justificar por obras da lei. Então Paulo explica aqui no verso 16 do capítulo 2, olha lá. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que Paulo está dizendo? Agora ele sabe que nenhum homem pode justificar-se a si mesmo. Por mais que você esteja dentro de uma igreja obedecendo 100% às ordenanças, você não é justificado por obras de lei, por nenhuma obra que você venha praticar. Você não é justificado porque fez jejum, porque deu dízimo, porque frequenta uma igreja. Você não é justificado por nada. Você não consegue produzir uma obra que lhe dê condições de ser justificado diante de Deus. Você não produz isso, você é defeituoso, deformado, preso numa natureza caída, propensa a praticar todas as coisas erradas, que pensa coisa errada, que tem sentimento errado, que tem reações erradas, que fica nervoso, que tem raiva de alguém de repente, e às vezes tem vontade de se vingar. Você não consegue produzir uma obra perfeita para te justificar. Você já percebeu que você não consegue ser um crente de verdade? Santo, você falha. Não é por isso que você não é salvo por obras. Então o que Paulo está dizendo? Sabendo, eu tenho que saber isso, que o homem não é justificado por obras da lei, velha aliança, e sim mediante a fé em Cristo. Aí ele fala, também nós que éramos judeus, ele está dizendo, que nascemos debaixo da lei, temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei, olha lá, ninguém será justificado. Então, coitado desse monte de crente praticando 1001 coisa para ser aceito diante de Deus. Eles não sabem, mas eles estão contra o evangelho da graça de Deus. E essa liderança impondo o fardo pesado sobre as pessoas, paga isso, cobra preço daquilo, é isso, tem que fazer isso, oprimindo, dominando, escravizando. Eles estão trabalhando contra o evangelho da graça de Deus, com a Bíblia na mão, impondo fardo pesado sobre os ombros das pessoas. Então ninguém é justificado por obra da lei. Vamos a outro texto, Romanos, volta um pouquinho. Voltando, vai 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, capítulo de número 3. Vamos ler desde o verso 21. Está entendendo a justificação ou não? Está entendendo? Sabe que você é incapaz de salvar-se a si mesmo e ser justo diante de Deus? Está entendendo que Jesus é a nossa justiça? Verso 21 do capítulo 3 de Romanos. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que acreditam, porque não há distinção, pois todos pecaram. Ele mostra o estado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha lá, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o fim do cativeiro, mediante a redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como pagamento mediante a fé, pagamento pelos pecados mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? O que é a jactância? Para um pouquinho aí. Jactância é o homem achando que, preso nessa natureza, ele consegue, pelo esforço próprio, produzir uma santidade e uma obra que o torna justo diante de Deus. Eu vou chegar lá,
sou santo, eu jejuei, eu me consagrei. É a jactância, a carne tentando substituir a disciplina da carne, o homem se esforçando na carne para tentar substituir o que foi feito na cruz e alcançar o que me é dado gratuitamente por esforço próprio. Olha o que ele diz: onde, pois, a jactância, verso 27, foi de todo excluída, por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Qual a conclusão? Olha lá, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, por aquilo que ele acredita, independentemente das obras da lei. Então, como é que nós somos justificados? Paulo fala: gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então, quando eu creio em Cristo, de todo o meu coração, se cumpre essa palavra na minha vida, eu me torno uma pessoa justificada diante de Deus, gratuitamente. Entende isso? Então, quando Deus olha para você, Ele te vê através de uma grande lente chamada Jesus Cristo. Eu estou atrás da lente todo defeituoso, fraquinho, erro todo dia, mas quando Deus me olha através da lente que é Cristo, Ele me vê sem culpa, sem condenação, justificado, perdoado, reconciliado, um filho dele, liberto do império das trevas. É assim que Ele me vê. É assim que Ele me vê através de Cristo, que é o meu justificador. Então, quando eu entendo isso, aquele jugo, aquela religião que me esmagava, me cobrava muito, me condenava o tempo todo, me disciplinava exageradamente, me punha no inferno o tempo todo, punha o diabo na minha vida o tempo todo, aquele tormento de ser crente, desassossegado, estou devendo alguma coisa, eu estou falhando, parece que Deus não me perdoou, eu estou em agonia. Aí vem o pastor: seja santo, você está errando, de joelho aqui para confessar o pecado. Aquela pregação horrorosa do diabo, do príncipe da potestade do ar, religiosa. Quando você entende que foi justificado, você é solto, a sua mente, tchum. Eu sabia que eu não conseguia ser crente de verdade. Eu sabia que eu não conseguia, eu não tinha condições, eu estava oprimido, devendo. É tirado de você todo o peso da religião. Isso é couraça da justiça. Hoje mesmo, antes de vir para cá, ele vai ouvir isso. É um irmão lá de Franca, ele estava trabalhando hoje cedo. E entre as coisas, ele mandou um zap para mim de 10 minutos. Ele pode mandar até de meia hora, é um irmão querido. Não tem problema, eu sempre vou ouvir. E entre outras coisas, ele dizia isso, que ele viveu tanto tempo na religião. Hoje cedo, antes de eu vir para cá. Que agora ele era uma outra pessoa. Mas não é que as coisas do lado de fora mudaram. É que o entendimento dele mudou. E ele via aquilo que ele via, aquela penalidade, aquela guerra, aquela coisa. Agora, com o entendimento mudado, ele vê tudo aquilo não mais como penalidade. Mudou tudo a forma dele viver. E ele fala assim: nossa, hoje eu agradeço a Deus, eu agradeço a Deus. Aí eu expliquei essas coisinhas rapidamente para ele que eu acabei de falar para você. Cai o jugo, cai o peso, cai aquela consciência que eu estou condenado dia e noite e dia. Entende? Eu começo a ter paz, eu começo a ser bom ser um cristão. Eu sou liberto das campanhas, dos votos, sacrifícios, das cobranças de liderança maligna, de liderança nazista. Vocês estão entendendo? Que oprime, quer matar todo mundo. E ora até para Deus descer a mão e já tirar a perna, né? Vocês estão entendendo isso ou não? Então eu fui justificado. Aí o que vai acontecer? O meu homem interior, lá no meu espírito, começa a pôr em ordem o meu mundo emocional. Eu já não me sinto mais condenado. Não sinto mais que o diabo está na minha vida. Não me sinto mais oprimido. A minha alma começa a viver em paz, sabe? Não é uma coisa instantânea, mas conforme eu vou entendendo, eu vou entrando num nível de liberdade, entendendo o Evangelho da Graça, que realmente Jesus Cristo é o meu Redentor e me libertou e me salvou para sempre. É a couraça da justiça. Então não vai penetrar aqui espada, não vai penetrar flecha,
Eu estou com a couraça, não vai vir uma lança e tchum, a seta de Satanás. Cuidado com as setas. Você já ouviu isso? As setas do diabo. Ai, cuidado com as setas. O diabo está com uma flecha, ela tchum, vai te dar uma seta, né? Só rindo de tanta besteira que se fala. Eu estou com a couraça, o meu homem interior vai começar a entrar em paz. Sabe, a mulher se torna melhor para o marido para a mulher, os filhos para os pais para os filhos. O entendimento em casa, que vivia brigando, quando entende isso, vou deixar de lado um monte de coisa. Eu ia brigar, eu ia falar, mas agora não compensa mais falar. Minha reação é outra. Né? Tem coisas que você vai ouvir, que você brigar, você vai ouvir, dá uma risadinha e basta. Não precisa mais falar. Não é instantâneo, mas conforme você vai crescendo por dentro, vai aprendendo a compreender e ser compreendido também. Vocês estão entendendo isso? A couraça da justiça. Vamos um pouquinho mais para frente. Eu vou segurar vocês mais um pouquinho hoje, tenham paciência. Aí ele diz, nós vemos agora Romanos. Agora vamos, Romanos 5, você está no 3, vamos para o 5. Olha o que nós cantamos, né? Sempre aqui, olha lá. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, pela fé, justificados, pois, mediante a fé, lá temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Para aí. Como é que a lei me dá uma visão de Deus? Um Deus carrancudo, o Deus da barganha, que para fazer qualquer coisa para mim, eu tenho que dar para Ele. Primeiro eu tenho que dar para Ele. Se eu não der o dinheiro para Ele, Ele vai travar a minha vida ali na frente. Se eu não der o dízimo, a oferta, Ele vai me amaldiçoar. Ele vai deixar o devorador vir na minha vida. Com maldição sois amaldiçoados. Está lá em Malaquias 3, não está na lei, na velha aliança. Um Deus que me cobra o tempo todo. Se eu der uma oferta maior, Ele vai me dar um retorno maior. Se eu der uma oferta pequena, Deus é carrancudo. Não gostei muito. Se eu não der nada, eu já estou amaldiçoado. Não é isso, não é isso. E, entende? Então o que acontece? A lei produz um Deus que você passa a ter uma visão de um Deus te cobrando o dia inteiro, te apertando o dia inteiro, te acuando o dia inteiro, com um rei atrás de você, entende? Te cobrando, te apertando, exigindo, e você está muito cansado, sem força. Ele está dizendo, não, se levanta, anda mais isso, mais aquilo. Um Deus que parece que é contra você. Agora o que diz? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, Jesus removeu a parede da separação, removeu a nossa dívida, e agora eu estou em paz com Deus. E Deus está em paz comigo. A lei foi removida. Deus não está mais me acusando, me cobrando, me apertando, exigindo, me sugando a última gota de sangue para me agradar. Não! Agora eu estou em paz com Deus. A inimizade foi tirada. A lei foi removida, a culpa foi removida, o pecado foi removido, você não deve mais nada. O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Acabou a dívida. Justificados, pois, pela fé. Quando eu acredito no que Cristo fez na cruz, fui justificado, tenho paz com Deus, eu estou em paz com Deus. A parede da separação, a dívida foi removida. Deus não está me cobrando mais nada. A única coisa que Ele quer é que eu viva pela fé no Evangelho, nada mais que isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Olha lá, por intermédio de quem? Que é intermédio de Cristo. De quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então, a fé em Cristo, eu entro nessa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É o que nós cantamos. Sim ou não? Então, estou em paz com Deus. A religião foi removida da minha vida, a lei, a culpa foi removida da minha vida. Eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo, isso vai me soltar.
Sabe? Acabou a penalidade. Eu tenho um relacionamento bom com Deus. Um novo e vivo caminho foi aberto. Eu tenho acesso direto a Deus. Estou em paz com Deus. E Deus tem um acesso direto a mim através de Cristo. Eu sou amigo de Deus agora. Eu não sou mais inimigo. Isso muda totalmente a minha compreensão do Evangelho, da cruz, de tudo. Muda tudo. E me dá uma visão ampla de que como aquilo que se diz que é evangelho aqui no Brasil, nessas igrejas da televisão, é uma coisa escura, escravizadora, política, exploradora. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Os que têm a mente cauterizada estão com dinheiro na mão, estão com canais de televisão na mão, propagando fogueira santa, templo de Salomão, as mentiras que já acabaram na cruz. Estou seguindo a Jesus Cristo. Não está seguindo Jesus Cristo. Não está. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então, quando você entende essa justificação, você passa a entender o falso evangelho que permeia os céus desse Brasilzão, essa mentalidade maligna, esse espírito que atua nos filhos da desobediência é o mentor de tudo isso aí, dessa política evangélica. Olha, isso é muito intenso que eu estou te falando, você entende isso ou não? Então, quando você ligar a televisão, está aquele cara aqui, vocês têm que trazer o trízimo. Aí você olha bem para ele e fala assim, olha a mente de Satanás ali, ó. Parece que é Deus, mas a mente de Satanás, o príncipe da potestade do ar, o espírito, está ali, ó. Está ali por trás daquela voz parecendo que é de Deus. E aquele povo todo pagando um preço por tudo aquilo. Os filhos da desobediência. Ai, meu Deus. Vamos indo? Né? É contra essa mentalidade. Você é salvo, conhece o Evangelho da Graça? É contra essa mentalidade que nós já fomos libertos pelo Evangelho da Graça, dessa mentalidade maligna. É contra isso que nós estamos lutando. Não estou achando que uma macumba vai me pegar, um olho gordo vai me pegar, Deus vai dar uma brecha e o diabo vai vir pôr uma seta em mim. Não, isso está anulado. Não é isso. É essa mentalidade, esse mundo tenebroso, os dominadores deste mundo tenebroso, essa mentalidade tenebrosa que governa as religiões, governa a política, governa a música. Você quer ouvir qualquer música? Pode ouvir. Você é livre. Mas pensa bem, se a música que você está ouvindo mexe com as tuas emoções, mexe com a tua carne, traz conceitos malignos, é bom não ouvir. Você é livre para ouvir. Você vai ouvir uma música de sensualidade lá? Um sertanejo cantando como ele transou com a mulher depois da cerveja? Não tem sentido. Eu não vou ouvir um lixo desse, porque não cabe a mim. Eu vou ouvir um samba lá, né? Areia no mar areia, de macumba. O que me interessa? Areia, aquele antigo. Ó, meu filho, do jeito que sustentar, só o quê? Só o homem é que pode te ajudar. Ó, meu filho, do jeito que sustentar. Uma música de macumba, meu. Você vai ouvir isso e vai achar legal. Olha o que está vindo na tua cabeça, a mentalidade satânica. E não vai. Pastor, o senhor ouve música? Eu ouço. Vou até fazer uma propaganda de uma rádio. 94.7 é... Qual que é? Antena 1. Eu ligo ali, não entendo inglês. Então eu viajo nas músicas ali. Eu não entendo inglês, eu ouço o som, é legal. Música brasileira, eu não vou ouvir nada. Eu não vou ser influenciado por uma música. Começa a ouvir um samba, quem veio de lá, daqui a pouco está assim, ó. Tá ou não está? Está dominado. Não vai me dominar. Não vai me dominar. Pode ouvir a música que quiser. Eu não posso ser cativo por essa mente satânica. É isso, as músicas, as novelas. Olha as novelas que vêm pela televisão. As paixões, sempre tem uma traição. Sempre tem alguém querendo dar um golpe para tomar o dinheiro do outro. Só malandragem. Por que eu vou pôr meus olhos naquilo, deixar aquilo entrar dentro de mim para entrar esses conceitos mentirosos? Não vai entrar, eu não vou assistir. Por quê?
Porque daqui a pouco eu estou ali, estou vendo, a esposa não está bem com o marido, eu vou ver um cara dando um beijo na boca da outra, eu queria ser beijada assim, começa a pensar minhoca. Vocês estão entendendo? Por que eu vou me expor a isso? Eu já conheço essa mentalidade maligna. Chega o carnaval, vem lá ó, as escolas de samba cantando todas aquelas coisas. Por que eu vou ver aquele monte de mulher sem roupa? Prefiro não ver, eu não vou entrar nessa mentalidade caída. É contra isso que nós estamos lutando, manter a mente num meio de trevas, manter a tua mente iluminada na verdade. Entende? Uma mente clara, que conhece, sabe discernir, sabe quem é endemoniado, quem não é. Quando você vai ver o político falando, você perscruta lá dentro dele. É um mentiroso, bandido, maligno que está ali enganando um monte de gente. Você sabe. Porque o Evangelho liberta a tua mente dessa mentalidade das trevas. Agora, quando eu estou vestido com a armadura ou a couraça da justiça, eu fui justificado, eu estou em paz com Deus, Deus está em paz comigo. Ele me olha através da lente que é Cristo, me vê justificado sem culpa. É a primeira parte da armadura. Se eu andar com esse conhecimento, por isso que as partes da armadura é um conhecimento. Se eu andar com esse conhecimento da justificação, minha vida muda. O Evangelho muda para mim. Muda tudo na minha vida. Tá, recebe a palavra de hoje? Estamos indo? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e fazermos a breve oração. Senhor, nós te adoramos profundamente, em espírito e na verdade. E o que pedimos é que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, e não só nós que estamos aqui, mas todos quantos, pela tua graça, o Senhor fará essa palavra chegar. Ilumina os olhos do coração deles, Senhor. Aquela mente presa, obscurecida, escravizada pela lei, ilumine os olhos do coração desta pessoa. Alcance eles com essa pregação de arroz e feijão. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.